A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Que prazer recebê-los por aqui, professores, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus, a Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira, atualmente presbítero na AD Belém, Campinas, São Paulo, na verdade já há mais de 25 anos, não é? Também sou superintendente da EBD e pregador da palavra de Deus. Dá uma olhadinha no nosso Instagram, tem muito conteúdo lá para você conhecer melhor o nosso ministério e as nossas viagens que realizamos ministrando a palavra de Deus em congressos, eventos, acampamentos, onde quer que somos chamados, sempre sob a bênção, claro, do nosso pastor. Também ministramos palestras para casais, palestras para pais e filhos e também treinamento para professores da escola dominical e treinamento para líderes. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, minhas redes sociais, o meu WhatsApp para você entrar em contato conosco, para analisarmos uma agenda disponível. E também no WhatsApp temos 6 grupos de professores da escola dominical. Você pode me chamar aí, clicar aí no link e será um prazer recebê-lo em um de nossos grupos. Também você não pode perder o inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento compacto e muito objetivo para você assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser as aulas e ficar por dentro e aprimorar o seu conhecimento e adquirir novas ferramentas para lecionar na escola dominical. Você ama o que faz? Você é um professor dedicado, mas acredita que pode alcançar resultados muito mais satisfatórios? Então adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas com 70% de desconto na promoção de lançamento. Com esse treinamento você vai aprender juntamente comigo como preparar uma aula, como planejar uma aula, como aplicar uma aula e métodos de aprendizado e ensino. Existem na mesma classe de aula alunos que aprendem repetindo o que você fala, outros aprendem anotando, outros aprendem escutando e outros aprendem discutindo, interagindo entre si. São formas que as pessoas têm de aprender. Logo, a sua aula precisa ser uma aula dinâmica, que leve os alunos a despertar com maior potencialidade o seu jeito de aprender. Isso passa necessariamente pela forma do professor ensinar. Tudo isso e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas. É o primeiro link na descrição. Adquira já. Você abençoa o nosso ministério, contribui para a continuidade do nosso projeto aqui neste canal e com certeza será abençoado também no seu ministério de professor de escola dominical e os seus alunos serão abençoados também. Adquira já. Lição 5 na classe dos adolescentes. Cristo nos ensinou perdão. Lembrando que a gente tem as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Não perca. Cristo nos ensinou perdão. O texto aqui, a leitura bíblica está em Mateus 18, do 21 ao 33. Tá? A mensagem. Você não deve perdoar 7 vezes. Mas 77 vezes. Não, irmãos, estas versões na linguagem de hoje é perigosa. Tem que tomar muito cuidado. Porque não é 77 vezes, é 70 vezes 7. Está vendo como que uma palavra muda? 77 vezes é igual a 77. Mais 70 vezes 7 é igual a 490. E aí, professores que estão aí, teólogos, será que no original tanto faz um número quanto o outro? Bom, o fato é que nós vamos aprender sobre o perdão na nossa aula de hoje. Você sabe que na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o número 7, ele representa a completude, plenitude. Então, e lembre-se que quando Jesus dá esta resposta, é quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão num dia. Não é? Então imagina você perdoar uma pessoa 490 vezes num dia. Então qual que é a ideia desta palavra de Jesus? É que nós devemos perdoar aos outros sempre. Por quê? Porque nós perdoamos aos outros não segundo o merecimento do outro, mas segundo o princípio de que nós também não merecemos e fomos perdoados. Então, para perdoar é preciso olhar para a cruz. Anotou? Anote aí. Para perdoar é preciso olhar
para a cruz. Quem não perdoa se esqueceu da cruz. Muito bem. Bom, já vimos anteriormente que o maior problema da humanidade é o pecado. Ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus e também com as outras pessoas. A solução para o pecado é a restauração da comunhão com Deus, que só pode ser alcançada mediante o perdão. Tá bom? Então, o que Jesus fez, o sacrifício na cruz, foi para nos garantir o perdão diante de Deus, tá bom? Anote aí estas referências que eu vou falando ao longo da aula, tá? Efésios 2, do 11 ao 18. Você vai ver ali o sacrifício de Cristo explicado por Paulo, tá bom? Bom, agora, tópico 1. Aprendendo a perdoar. Aliás, faz essa pergunta aí na sala de aula. É fácil perdoar? Quem aqui gosta de perdoar? Agora a gente tem que falar de perdão sobre a perspectiva bíblica, não sobre perspectiva mundana e nem humana, perspectiva bíblica. Os seres humanos têm alguns comportamentos que aparecem em qualquer lugar e época. Agir com amor e vingança estão entre eles. A vingança ou a retribuição na mesma medida, por exemplo, eram práticas comuns nos tempos antigos, né? Tinha um ditado, olho por olho, dente por dente, tá? Inclusive, essa lei ela era muito antiga e fazia parte do Código de Hammurabi e representa a tradição de retaliar o que as pessoas fazem. Jesus, porém, nos ensinou um novo conceito de perdão. Tem um ditado, se não me falha a memória, é um ditado chinês, que diz: olho por olho e uma hora todo mundo acabará cego. Tá? Eu achei extraordinário este ditado. Olho por olho, uma hora todo mundo acabará cego, tá? Agora, Jesus ele traz uma outra perspectiva sobre a ótica do perdão. Jesus tratou desse assunto rejeitando o pensamento de vingança quando ensinou sobre o perdão, tá? Em Mateus, lemos que certa vez Jesus contou uma história para ilustrar um caso. Um empregado tinha uma dívida de milhões de moedas de prata com o rei, era impagável. Né? Ele e sua família, nesse caso, precisaram ser vendidos como escravo e tudo que ele tinha, e nem assim a dívida seria paga. Lembra um pouco lá, 2 Reis, capítulo 5, é isso? Quando aquele homem morre e a mulher procura o profeta porque os credores estão indo para levar os seus filhos para serem escravos dele como pagamento de dívida. Né? Bom, diante dessa situação, o empregado pediu misericórdia, tá? Então, o empregado deve muito dinheiro ao rei, que mesmo se ele vendesse sua casa e entregasse seus filhos, tudo para o rei, não seria possível pagar. O rei ficou tocado com a situação e pagou-lhe a dívida. Agora, presta atenção, ele devia ao rei milhões de moedas de prata. Quando ele sai da presença do rei, ele encontra um colega que lhe deve apenas 100 moedas de prata. Apenas não para dizer que é uma dívida que não deveria ser paga, mas para comparar. Ele devia milhões de moedas de prata ao rei. Um amigo lhe devia 100 moedas de prata para ele, mas ele não tratou este amigo que lhe devia 100 moedas de prata com a mesma misericórdia que o rei, a quem lhe devia milhões de moedas de prata, lhe tratou. Pelo contrário, ele exigiu que a dívida fosse paga imediatamente, ou seja, ele esqueceu que foi perdoado. Então, anote aí, quem não perdoa, esqueceu que foi perdoado, tá? E aí, o colega pediu misericórdia a ele, mas ele pegou e colocou o colega na cadeia. E aí foram contar para o rei a atitude deste empregado, que mandou prendê-lo para que ele pagasse tudo que ele devia, não é? E Jesus disse que Deus fará o mesmo com aquelas pessoas que não perdoarem seus irmãos, tá? Então, esse credor esqueceu que foi perdoado. Então nós não podemos nos esquecer que nós somos perdoados, tá bom? Por isso que na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é? E lá em Colossenses diz que nós devemos perdoar, perdoando-vos uns aos outros,
como Deus vos perdoou em Cristo. Então, não dá para falar sobre perdão fora de uma ótica bíblica, tá? Então, falar sobre perdão com incrédulos, com quem não conhece a palavra de Deus, a pessoa jamais ela vai entender. Jamais ela vai entender. Olha aqui, ó, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Tá? Então, é fácil perdoar? É, quando eu olho para a cruz. Quando eu olho que eu não merecia e fui perdoado e sou perdoado. Então, a maneira mais eficiente de perdoar alguém é olhando para a cruz. A questão é que muitas vezes o que nós queremos é que a pessoa pague pelo que ela nos fez, não é? E aí a gente tem que de novo olhar para a cruz. Nós tínhamos condições de pagar a nossa dívida diante de Deus? Não. Então Cristo já pagou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós somos perdoados. Então quem é perdoado, perdoa. Quem tem dificuldade para perdoar é porque não entendeu o perdão pela ótica bíblica, pela ótica divina, tá? Na história que Jesus narrou, o empregado havia acabado de ser perdoado por uma dívida muito maior, impagável, porém não quis perdoar o seu companheiro por muito menos. Em razão disso, o rei voltou atrás da sua decisão e anulou o perdão, né? Porque misericórdia, misericórdia. Juízo a quem se esquece do perdão. Tá? Então Deus fará assim com aqueles que já provaram do perdão divino, porém insistem em não perdoar o próximo. Tá certo? Então é necessário que a gente pratique o perdão. Então a ideia aqui, como eu disse lá no começo, não é quantificar quantas vezes eu devo perdoar. A ideia é, devemos perdoar sempre. Porque fomos perdoados de uma vez por todas, e como o pecado ainda habita em nós, nós somos perdoados todos os dias. Logo, o perdão deve ser sincero, como foi o perdão de Deus para nós. Um perdão sincero, um perdão verdadeiro. É claro que às vezes leva-se um tempo, né? Perdão não é algo que você dá ao outro porque alguém está pedindo, porque alguém está mandando, talvez porque alguém está forçando. Não, perdão você dá. Agora, é mais do que sentimento, é escolha, é decisão. A decisão de que você não carregará este fardo, porque não perdoar é carregar um fardo que não é seu. Aprenda uma coisa, aquilo que as pessoas nos fazem diz tudo sobre elas, não sobre nós. Nem sempre aquilo que as pessoas nos fazem de fato nos representa, principalmente quando somos feridos. Aliás, falando aqui adolescentes, eu estou escrevendo um material sobre José, nós precisamos nos preparar para sermos uma geração forte. E uma geração forte, ela suporta feridas, ela suporta afrontas, ela suporta humilhações. Jesus suportou. Então, quando você perdoa quem te humilha, você está pegando a carga que ela quer jogar sobre você e devolvendo para ela. Fala, agora você que resolve. Eu estou tranquilo. Porque a humilhação diz respeito ao outro, não a você. Eu te ensino isso com José. Os irmãos de José o odeiam, o vendem, o invejam. Não é? E como José reage? Ele não reage no mesmo nível. Então, quem não perdoa baixou o nível. Eita glória, essa pegou, hein? Quando você não perdoa, você se coloca no nível baixo de quem lhe afrontou, de quem lhe perseguiu, de quem lhe atacou, de quem lhe feriu. Então, quando você perdoa, você mantém o nível. Então, aula de hoje, ó, não baixe o nível. Ok? Porque você não domina o que o outro vai fazer, mas você se controla.
Opa! Ah, mas te feriu. Opa, ó, mantenha a classe. E principalmente lembra disso. Porque nós fomos chamados para sermos como Jesus. E ele disse que nós seríamos atacados, humilhados, perseguidos. Ai, me feriram. Faz parte da vida. Não existe campeão sem feridas. Eita! Não existem pessoas de sucesso sem cicatrizes. Ok? Mas as cicatrizes são uma lembrança para nós de que fizeram de tudo para nos parar. Mas a gente prosseguiu, como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, você não pode determinar o que as pessoas vão fazer com você, mas você determina que nada que elas fizerem vão tirar do caminho. Eu vou citar aqui um exemplo de um jogador de futebol que nos últimos dias vem sendo atacado com atitudes racistas. Qual a melhor maneira deste jogador dar uma resposta contra o racismo? Parando de jogar bola? Choramingando pelo canto? Lembrando que a turma que levanta essa bandeira antirracismo é a mesma turma que está gritando aí pelas ruas pela extinção de Israel. É a mesma turma. É a mesma turma que se elege sobre uma bandeira de cor de pele, mas que quando chega lá, esquece. Então não dá para levar a sério. Então você não pode controlar o que as pessoas vão fazer com você. Até porque o pecado está no mundo. Não existe aqui na terra um mundo sem maldade, sem dificuldade, sem humilhação. Não existe. Porque o mal está nas pessoas. Agora, você não pode determinar como elas vão lhe tratar. Mas você precisa determinar que o que elas fizerem com você não vão impedir você de alcançar o que Deus determinou para a tua vida. O que elas fizerem com você não se tornarão entulho no seu caminho. Então não deixe as afrontas, a perseguição, a humilhação, as feridas dos outros se tornarem um entulho no seu caminho. Porque senão você não chega a lugar nenhum. E como é que você tira o entulho? Perdoando. Valeu, um abraço, Deus te abençoe. Me xingou, que legal, aleluia. Porque eu não sou o que você me xingou. Então não adianta você me xingar, eu não sou isso. Mas eu preciso internalizar isso. Eu preciso acreditar nisso. Porque quando você cede à afronta, você está se tornando aquilo que o outro está falando. Eu aprendo isso com José, eu aprendo isso com Davi. A Bíblia diz que Golias afrontou Davi. Mas Davi não baixou o nível. Então não baixa o nível não. Fica no seu nível. E decida que você não vai controlar e não tem como controlar o mundo. Como as pessoas vão lhe tratar. Mas você não se tornará igual elas. Agindo por vingança e muito menos permitindo que aquilo que elas fazem para você te impeça de prosseguir, de avançar, de crescer, de vencer e de glorificar o nome do Senhor. Que coisa linda, hein? Tópico 2 aqui é o problema do pecado e o perdão. A pessoa que busca o perdão deseja isentar-se de algo, ou seja, ficar livre de culpa, pena, ofensa ou dívida. Perdoar, então, significa deixar de punir, não culpar, mas tratar com piedade o pecador. Olha só o que diz 1 João 1,7. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Merecemos a morte pela nossa culpa diante de Deus, mas pela sua graça não somos mais culpados. Entende? Então, por isso que quando nós aceitamos Jesus, recebemos perdão e recebemos a vida eterna, porque o perdão nos alcançou. Quando? Quando confessamos a Jesus, tá bom? Então, se confessarmos os nossos pecados, erro é para ser confessado. O primeiro passo em direção ao perdão é a confissão. Será que tem alguém aí para marcar isso aí? O primeiro passo em direção ao perdão é a confissão. Olha só, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós
tá bom? Não se esqueça de que nós temos aqui o treinamento Transforme Suas Aulas. Final de ano chegando, me dá um presente de Natal aí, adquira com 70% de desconto no lançamento, um treinamento que vai impactar as suas aulas. Seus alunos vão agradecer e será uma demonstração de carinho com o nosso trabalho também. Então, é preciso se reconhecer como pecador e pedir perdão, tá? Então, nós somos pecadores, tá bom? Primeiro você reconhece isso, ao reconhecer isso você busca perdão. Então, primeira coisa, o primeiro passo em direção ao perdão, reconhecer, confessar, tá? Isso aqui diante de Deus, diante das pessoas também. Tem gente que quer ser perdoada, mas ela não confessa. Quer ser perdoada, mas ela não reconhece que deu a mancada, que errou, que pecou. Aí não tem perdão, tá? Então o primeiro passo em direção ao perdão é a confissão, o reconhecimento do erro, da mancada, do pecado, tá? O perdão exige o arrependimento sincero. O amor do Pai não está naqueles que amam o pecado. Isso não significa que Deus não ama o pecador, e sim que não aceita que ele viva na prática do pecado. A falta de arrependimento impede que o amor e a obediência floresçam, tá? Então, por isso que é necessário que toda a humanidade se arrependa sinceramente dos seus pecados para experimentar a salvação. Então, o amor de Deus, ele está disponível onde há confissão genuína, verdadeira. As pessoas falam do amor de Deus sem confessar pecado. Ai, meu Deus do céu. As pessoas acham que podem colher o amor de Deus sem arrependimento e não podem. O amor de Deus envolve arrependimento, confissão de pecados. Por quê? Porque eu preciso me arrepender da velha vida para assumir a nova vida. Pronto. Se não há arrependimento, se eu não reconheço que a minha vida sem Deus é uma afronta contra Ele, certo? Que a minha vida sem Deus provoca a ira dele, para que eu vou buscar perdão? Então, o reconhecimento, a confissão é o primeiro passo para o perdão. Então, eu preciso reconhecer. É o primeiro passo para o arrependimento. Se a pessoa não reconhece, como é que ela se arrepende? O que é arrepender? Decidir mudar. Decidir fazer diferente. Decidir viver para Cristo. Já estou crucificado com Cristo, estou morto com Cristo. Quem está morto com Cristo, Paulo? Meu velho eu, a minha carne. E agora eu vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Eu vivo para agradá-lo, vivo para adorá-lo, vivo para engrandecê-lo, vivo para honrá-lo. Aleluia! Oh glória! Tópico 3, pertencer ao reino dos céus. Assista até o final dessa aula, por favor. Dê like no vídeo, inscreva-se no canal, manda para os seus amigos, manda para outros professores, meus irmãos. Estamos chegando a 30 mil inscritos. Nos ajude a chegar, quem sabe, em 2023, hein? Eita glória, eu creio. Tem mais alguém aí para crer que ainda em 2023 nós chegaremos a 30 mil inscritos? Vamos ver se tem aí mais umas 4, 5 mãos levantadas que eu chego a 30 mil inscritos ainda em 2023. Fala para mim aqui nos comentários. E se você compartilhar aí nos grupos do WhatsApp, nos status, nos stories, eu creio que eu chego, eu creio que é possível. Eu conto com você. Tópico 3. Pertencer ao reino dos céus. A vida que temos em Cristo se reflete em nossos relacionamentos. Da mesma forma que fomos perdoados por Deus, devemos perdoar quando alguém faz algo contra nós. Percebe que desde o início eu estou levando nessa direção, tá? Pode parecer que essa ideia de vingança é só de antigamente, mas na verdade é algo da natureza humana, tá? Então, Jesus nos ensina por meio dos evangelhos que seremos castigados se não perdoarmos o próximo. Então, se eu não perdoo, eu não estou pronto para ser perdoado. Eu não entendi o que é perdão. Então, quem é perdoado, perdoa. Anotou aí? Anota aí. Quem reconhece que é perdoado, perdoa. Perdoa. Bom, tópico 3.1. Vivendo de acordo com o reino de Deus. O mestre nos ensinou que o reino dos céus já está entre nós e, por isso,
Devemos viver de modo que a vontade de Deus seja feita. Que não sejamos como um empregador ingrato e possamos reconhecer o grande perdão que recebemos do Senhor. Então, quando a gente perdoa o outro, nada mais, nada menos que nós estamos fazendo é reconhecer que somos perdoados. Então, você não precisa ser grande para se vingar, mas precisa ser grande para perdoar. Você não precisa de nobreza para se vingar. Aliás, vingança é uma atitude baixa, não tem nada a ver com a nobreza. É que parece que perdoar você ficou no prejuízo, né? Você é bobo, vai perdoar? Nossa, te fez tão mal e você vai perdoar então? Os nobres perdoam, os grandes perdoam, os perdoados perdoam. Viver de modo que a vontade de Deus seja feita neste mundo, como é feita nos céus, significa estender o mesmo perdão que recebemos às pessoas que nos ofenderam. Isso agrada o coração de Deus. Ah, mas ele me ofendeu! Você também ofendeu a Deus. E às vezes ofende todos os dias. E não é perdoado? Então perdoa. Mas perdoa. Se Deus agisse com você em relação aos seus erros e seus pecados, como você age em relação às pessoas que erram com você, teria vida eterna para você? Teria salvação para você? Teria oportunidade do céu para a tua vida? Não. E você fez algo por merecer? Não. E você mudou para merecer? Não. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós não fizemos nada para ser perdoados. Ele nos perdoou, porque Ele nos amou. E é sob essa ótica bíblica, cristocêntrica, que nós devemos viver e perdoar quem precisa ser perdoado, tá? Como se não bastasse essa compreensão de que perdoamos porque fomos perdoados e somos perdoados, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Você tem dificuldade para perdoar as pessoas? Muitos adolescentes responderão que sim, né? Saiba, porém, que você pode contar com a ajuda do Espírito Santo que habita em você. Ele pode ajudá-la a superar essa dificuldade. Entretanto, perdoar trata-se de uma decisão e uma escolha e essa escolha nos traz cura e saúde espiritual, tá? Então, quem não perdoa, guarda mágoa, né? Fica alimentando aquela mágoa no coração contra o outro. E o que é mágoa? É isso mesmo, água. Água suja, água podre. Você já passou perto de uma água parada que ficou ali por muito tempo? O cheiro é ruim, não é? Então quem não perdoa e guarda mágoa está fazendo mal a si mesmo. Esperando o tempo de se vingar do outro, quem está fazendo mal ou quem está colhendo mal é quem quer se vingar. Então não vale a pena o espírito de vingança, não é cristão o espírito de vingança e não é inteligente. Pessoas inteligentes perdoam, pessoas nobres perdoam, pessoas grandes perdoam, pessoas perdoadas perdoam. Uma vida de oração também nos ajuda a praticar o perdão. No modelo da oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que devemos dizer: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Você sente que precisa perdoar alguém ou está precisando pedir perdão por algo que fez? Ore para que o Senhor lhe ajude a lidar com a situação. Aqui eu concluo com duas situações, que a gente sempre tem que pedir perdão para alguém, né? E é interessante você mostrar aos alunos a beleza que existe nisso. Incentivá-los a experimentar a sensação de perdoar alguém ou de ser perdoado. Não é? E aí você pode colocar um exemplo seu. Eu vou dar aqui um exemplo bem recente. Talvez a pessoa de quem eu vou falar, embora não cite nome, até vai assistir essa aula. Mas no último sábado,
eu estava prestes a levantar para pregar na igreja onde eu estava, numa cidade aqui perto de casa, e o meu telefone tocou. Ele geralmente fica no não perturbe, mas eu mexia na configuração sem perceber e ele tocou ali no altar. E eu vi o barulho, eu já peguei para desligar rapidão. Mas eu olhei na tela quem estava ligando. E quem estava ligando era o líder da festividade que estava marcada na minha agenda, presta atenção nessa história, para o domingo. Achei estranho. Chegou na hora uma notificação do WhatsApp, ali ó, eu quase com o microfone na mão. Eu abri o WhatsApp porque aí eu fiquei preocupado e de lá veio a seguinte pergunta. Está chegando, alguma coisa assim. E aí eu não entendi, mas na hora caiu minha ficha. Eu falei, ixi, alguma coisa deu errado. Pedi para um obreiro entregar o celular para minha esposa e pedi para que ela visse o que era. Bem, enfim. Enquanto eu estava em uma cidade, na verdade eu estava sendo aguardado em outra cidade. Em outra cidade. A igreja estava me aguardando para pregar a 150 quilômetros de onde eu estava. E na visão do líder, eu tinha desencontrado as agendas. Até porque ele tinha me mandado uma mensagem à tarde, perguntando se eu iria mais cedo. E na minha mentalidade e na agenda, eu pensando no domingo, mas ele pensando no sábado. Então, na agenda escrito estava 22. Na dele, na cabeça, estava 21. Então, enquanto ele falava comigo sobre o sábado, eu falava com ele sobre o domingo, porque era a informação que eu tinha confirmada por ele 2 vezes. Quando o culto acabou, o Espírito Santo me tranquilizou no meio da pregação. Foi uma bênção. Quando o culto acabou, eu peguei o celular com a minha esposa e puxei as conversas. E lá tinha 2 partes da nossa conversa, inclusive há 10 dias atrás, e nas 2 conversas de 10 dias atrás, eu pergunto bem claro assim, ó, qual a data? E ele coloca 22/10. Depois eu tenho uma listinha onde eu peço para a pessoa colocar endereço da igreja, nome do pastor, nome do líder, que tipo de evento que é, e põe tudo lá. E nessa listinha, pela segunda vez, ele escreveu bem claramente 22/10, ou seja, domingo. Então, ele até me mandou um áudio muito bravo comigo, achando que eu não tinha ido no sábado e tinha trocado a agenda. Mas quando eu mostrei para ele que, na verdade, ele tinha trocado as datas, esse rapaz ficou muito sem jeito, a ponto de serem tipo meia-noite e ele tá ainda no WhatsApp me pedindo perdão. E eu dizendo para ele, meu amigo, está perdoado, fica tranquilo. Eu poderia ter errado. Fica tranquilo. Relaxa. O reino não pode parar. Eu não faço negócio com o reino. Fica tranquilo, você está perdoado. Ele até me ligou no Viva Voz. A mocidade estava tudo me esperando lá no jantar, depois do culto. E eu falei com o pessoal. Pessoal, aleluia! Que top, que bênção vocês aí. Deus vai preparar uma outra data para estarmos juntos. Pronto. E ó, não desceu pro coração, tô tranquilão. Relaxa. Por quê? Poderia ser eu. Ok? Então, agora, por que isso? Porque eu sou bom? Não. Porque ele é bom. E a partir do momento que eu olho para a cruz, a minha ótica em relação ao que acontece aqui embaixo, ela é afetada pela visão da cruz. E a visão da cruz só me ensina um caminho. O caminho do perdão, independente do que me façam. Perdoar, perdoar, perdoar. E eu concluo essa aula dizendo e repetindo que perdoar é uma atitude dos nobres, dos grandes, é uma atitude de quem sabe que foi perdoado. Então, a melhor opção sempre é perdoar. Afinal de contas, o que os outros fazem com a gente diz respeito a elas, não respeito a nós. O que as pessoas falam de nós diz respeito a elas, não a nós. O que você fala daí para cá não me define. Então, a gente precisa ter essa consciência
e treinar essa meninada para ter essa consciência, porque estamos vivendo uma geração que se ofende fácil demais. Estamos vivendo uma geração que está se perdendo na jornada. Tipo assim, para concluir, aquele corredor, lembra do corredor? O corredor está correndo aqui, ó, correndo aqui. Você imagina o que ele escuta aqui? Você acha que ele só escuta palavras positivas? Você acha que ele só escuta... Não, ele escuta palavras difíceis. Ele escuta palavras ofensivas, mas ele tem um alvo. E a maior resposta que você dá à ofensa de alguém, a maior resposta que você dá às palavras duras de alguém contra você, ao descrédito de alguém, é você cumprir o seu propósito. É você continuar e mostrar que você não depende nem dos elogios para correr, e você também não vai deixar as críticas te parar, porque você está olhando para o alvo que é Cristo, você estabeleceu metas na sua vida e vai usar as ofensas como combustível. E principalmente, você não vai se rebaixar ao nível das ofensas. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.